Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos ver se consegue finalizar aqui Alma capítulo 5. Nós paramos até o versículo 44, agora vamos do versículo 45, ver se a gente chega no final aqui, tá bom? Hoje eu tenho que gravar direto. Quando eu erro eu volto, mas agora eu tenho que gravar direto que eu já vou entrar pro trabalho, né? Que hoje é o dia mais corrido para mim, então eu já gravo aqui no carro mesmo para enviar para vocês, tá bom? Então gratidão pelo nosso estudo diariamente aqui. Gratidão a todos. Então vamos lá, eu separei aqui do versículo 45 em diante, porque Alma, ele troca o assunto, né? Ele vem falando várias perguntas ali, e agora ele vai trocar o assunto, ele vai falar sobre o próprio testemunho dele, como ele obteve esse testemunho. Então bora para a lição aqui, tá bom? Alma 5:45 em diante. O versículo 45 diz assim: e isto não é tudo, não supondes que eu próprio saiba dessas coisas. Aqui ele não está dizendo, não é que eu não sei dessas coisas ou que eu não tenho certeza. Ele está falando a respeito do Espírito, que ele sabe dessas coisas não por conta dele próprio, mas porque ele foi manifestado pelo Espírito. E veja que ele tem certeza, ele diz assim, eis que vos testifico que sei que essas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que tenho certeza de que são verdadeiras, né? Será que é porque ele teve um coma, né? Ele ficou 3 dias desacordado? Será que é porque ele viu um anjo? Não, nada disso. A Alma não vai citar nada disso em seu testemunho, porque o testemunho da verdade vem por meio do Espírito do Senhor, tá bom? Então não foi o anjo, não foi o coma que ele teve. Tem pessoas que, quando passa por uma dificuldade muito grande, entra num leito do hospital, ela acorda para a vida, né? E aí ela pensa mais nas coisas da eternidade. Então, aqui, né, a gente vai vendo aqui, quando eu li essas palavras aqui, né, que o testemunho dele aqui, eu lembrei do testemunho do apóstolo Paulo também, tá bom? Paulo, ele viu nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo, né? E mesmo tendo visto o Senhor Jesus Cristo, ele fala que ele sabe dessas coisas, não é porque ele viu Jesus Cristo, né? Não é o fato de ver um anjo ou Jesus Cristo, mas isso vem por meio, é um dom de Deus, é por meio do Espírito do Senhor. Vamos ler também o testemunho de Paulo, tá bom? Um pouco antes aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 em diante, Paulo diz: porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que ele está falando aqui? Se você quer ter um conhecimento secular, você consegue obtendo uma faculdade, uma graduação, estudando por conta própria. Então, qual é as coisas do homem? A gente sabe por meio do estudo, tá bom? Mas as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Não é fazendo uma faculdade, né? Não é fazendo um curso de teologia que você vai. É algo pessoal, é por meio do Espírito Santo, tá bom? Que tá. Então ele fala que as coisas do Espírito que provém de Deus, ela vem por meio do Espírito, né? Então a frase que ele usou é o seguinte: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E continua: porém nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos que as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, não é para ensinar. Tem gente que é muito eloquente, dá uma palestra excelente, né? Mas mesmo que a palestra seja eloquente, com conhecimento científico, com conhecimento da arqueologia, se não tiver o Espírito do Senhor, não adianta. Então precisa ter o que vai testificar é o Espírito do Senhor, não é a forma que vai colocar ali. Claro que tudo isso é um adendo, né? A gente tem que explicar a mensagem da melhor forma possível, mas o que abençoa a pessoa mesmo é ter ali o Espírito do Senhor. Ele continua: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não a entendes, porque ela se discerne espiritualmente. Porém, o espiritual discerne bem essas coisas, mas ele por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Então é por isso que é tão difícil às vezes a gente explicar o nosso testemunho, porque a gente quer explicar com palavras, a gente quer passar o conhecimento, e não dá. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então é muito difícil descrever o nosso testemunho, o nosso sentimento, porque ela se discerne espiritualmente, né? Na verdade, muitas vezes, quando procuramos fazer isso, nós nos achamos inadequados, no sentido de que não achamos palavra. Porque é exatamente por isso. Porque para o mundo, as coisas de Deus parecem loucura, porque se discerne espiritualmente. Tá bom? Vamos lá, versículo 46 aqui, voltando para a alma lá, né? Alma 5, versículo 46 agora. Eis que eu vos digo que estas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus me as revelou e o seu Santo Espírito. E este é o Espírito de revelação que está em nós. Bom, que está em mim, né? Ele diz. Bom, o que acontece aqui? A gente costuma dizer que na vida de Alma e dos filhos de Mosia foi um evento, né? Que foi uma mudança brusca em pouco tempo, tá bom? Mas a gente vê aqui que não é um evento, na verdade, que é um processo. Ele jejuou e orou durante muitos dias para ele ter certeza dessas coisas. Então veja que ele não vai citar anjo, não vai citar nada disso, mas ele cita que ele jejuou e orou durante muitos dias aqui. E que ela foi revelada pelo Espírito Santo, né? Ele diz, porque o Senhor Deus me as revelou por seu Santo Espírito, que é o Espírito Santo. Então é pelo Espírito Santo que nós sabemos a verdade de todas as coisas. Outra coisa também, né, é que ele teve esse processo, ele falou durante muitos dias. Então é repetição, né? Como nós vamos obter um testemunho do templo? Indo ao templo, repetindo vezes, indo ao templo. Como nós vamos receber um testemunho da história da família? Fazendo. Então é um processo repetitivo. Nós temos que fazer para obter o testemunho ali. Versículo 47 em diante aqui. E ainda mais digo-vos, assim me foi revelado, que as palavras que me foram ditas a nossos pais são verdadeiras, em conformidade com o Espírito e profecia que está em mim, o qual também existe pela manifestação do Espírito de Deus. Digo-vos que sei por mim mesmo que tudo quanto vos disser, concernente às coisas que hão de vir, são verdadeiras, e digo-vos que sei que Jesus Cristo virá, sim, o Filho unigênito do Pai, cheio de graça, misericórdia e verdade. E eis que ele é quem vem para tirar o pecado do mundo, sim, os pecados de todos os que creem firmemente em seu nome. Aqui é interessante, né, que ele é um testemunho profético. Ele crê em todas as coisas, né, que haverão de vir, que Jesus Cristo iria vir pagar pelos nossos pecados. Então aqui é um testemunho de um profeta. Continuando, 49 em diante. E agora vos digo que esta é a ordem segundo a qual eu fui chamada, sim, para pregar aos meus amados irmãos, sim, todos os que habitam a terra, sim, para pregar a todos, tanto velhos, jovens, tanto escravos como livres, sim, digo a vós idosos, e também a todos os de meia idade, e a nova geração, sim, tudo declareis que devem arrepender-se e nascer de novo. E assim diz o Espírito, arrependei-vos todos vós com o fim da terra, porque o reino dos céus está próximo. Sim, o Filho de Deus vem em sua glória e em sua força, majestade, poder e domínio. Sim, meus amados irmãos, digo-vos que o Espírito afirma, eis a glória do Rei de toda a terra, e também o Rei dos céus, e muito breve virá entre todos os filhos dos homens. E também me diz o Espírito, sim, clama com voz potente, dizendo, vai e diz a este povo, arrependei-vos, porque a menos que vos arrependais, não podereis de modo algum herdar o reino dos céus. Então aqui, né, a gente lembra de Apocalipse fala com voz de trombeta. Isso é voz de trombeta, anunciar a todas as pessoas. Quando ele diz aqui, clamar com voz potente, não significa que ele estava gritando, mas sim com energia, dizendo a todas as pessoas, dizendo, vai e diz a esse povo, arrependa-te, porque a menos que se arrependeis,
não podereis de modo algum herdar o reino dos céus. Vamos lá, estamos finalizando aqui, versículo 53. Torna a dizer-vos que o Espírito afirma: eis que o machado está posto à raiz da árvore, portanto toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada no fogo. Sim, um fogo que não pode ser consumido, um fogo inextinguível. Ouvi e lembrai-vos de que o santo o disse. Então aqui novamente ele falando sobre que o machado está posto à raiz da árvore, ou seja, se nós não produzimos frutos bons, né, a gente é cortado e lançado fora. Isso me lembrou lá de Lucas capítulo 13, versículo do 6 em diante ali, que o Senhor conta uma parábola de uma figueira. Ele fala que há 3 anos ele vai naquela... Era um vinheteiro, né, um lugar onde era plantação de uva, e também tinha essa figueira lá. E ele fala que há 3 anos ele tentava buscar figo naquela figueira e ela não produzia fruta. E aí ele fala: vou cortar e jogar fora, porque não adianta nada, né? Ela só está pegando os nutrientes da terra aqui e não está produzindo nada. Então nós estamos nossa terra aqui desfrutando das bênçãos que Deus nos deu, né? É um banho quentinho, diversão, várias coisas. A gente não pode só colher essas bênçãos, a gente tem que produzir frutos, obras boas ao Senhor também, tá bom? Então eu lembrei dessa parábola aqui em Lucas 13. Continuando aqui, do versículo 53 em diante aqui, para finalizar, observe a palavra persistireis, porque o problema não é o pecado, é persistir no pecado, tá bom? Esse que é o problema. Então observe essa palavra de persistir. A gente não pode persistir no erro, no pecado. Então, continuando aqui, diz, versículo 53 em diante: e agora, meus amados irmãos, eu vos pergunto, podeis refutar essas palavras? Sim, podeis pôr essas coisas de lado e pisar os santos sobre os pés? Sim, podeis inchar-vos com orgulho de vosso coração? Sim, persistireis em suas vestimentas luxuosas e pôr o coração nas coisas vãs do mundo e nas vossas riquezas? Sim, persistireis em supor, que saiu aqui da escritura. Sim, persistireis em supor que sois melhores do que o outro? Sim, persistireis em perseguição de vossos irmãos que se humilharam e seguem a santa ordem de Deus, pela qual foram trazidos para a igreja, tendo sido santificados pelo Espírito Santo e verdadeiramente apresentado obras dignas de arrependimento? Sim, persistirei em voltar as costas contra os pobres e necessitados e negar-lhes os vossos bens? E finalmente, todos vós que persistis em vossas iniquidades, digo-vos que estes são os que serão cortados e lançados no fogo, a menos que rapidamente se arrependam. Então, quando ele fala lá no começo, quando o machado está posto à raiz da árvore para arrancar, é justamente esse que persiste em suas iniquidades, que não querem se arrepender voluntariamente ali. E agora vos digo a todos vós que desejais seguir a voz do bom pastor: afastai-vos dos iníquos, conservai-vos separados e não toqueis em coisas imundas. Eis que os seus nomes serão apagados, a fim de que os nomes dos iníquos não sejam contados com o nome dos justos, para que se cumpra a palavra de Deus, que diz: o nome dos iníquos não serão misturados com os nomes do meu povo, porque o nome do justo serão escritos no livro da vida, e eles concederei uma herança à minha mão direita. E agora, meus irmãos, que tendes a dizer contra isso? Digo-vos que se manifestardes contra isso, não importa, pois a palavra de Deus deve ser cumprida. Pois qual é o pastor que dentre vós, tendo muitas ovelhas, não zela por elas, para que o lobo não entre e a devore o rebanho? Eis que se um lobo entra no meio do seu rebanho, ele não a porá para fora? Sim, a fim de que se for possível, destruí-la. Então, vamos lá, falta 2 versículos, versículo 60 e o 61 aqui. E agora vos digo que o bom pastor vos chama, e se derdes ouvido à sua voz, ele vos levará ao seu redil, e sereis suas ovelhas. E ele ordena que não permitais que nenhum lobo voraz entre no meio de vós, para que não sejais destruídos. E agora eu, alma, ordeno-vos
na linguagem daquele que ordenou, de que procureis seguir a palavra que vos disse. Último versículo, 62. Aqui ele faz um convite tanto aos membros da igreja e para aqueles que não são membros da igreja entrar para a igreja. Aceita esse convênio, vem para o batismo. Esse é o convite que ele faz. E as coisas que ele havia ensinado, aos que não são membros, ele ensina como convite. Mas aos que são membros, é nossa obrigação. Nós já fizemos convênio de obedecer ao Senhor. Portanto, o versículo 62 diz: falo por meio de mandamento a vós que pertenceis à igreja. E aqueles que não pertenceis à igreja, falo por meio de convite, dizendo: vinde, sede batizados para o arrependimento, a fim de que também partilheis do fruto da árvore da vida. Não tinha melhor maneira de terminar essa mensagem aqui. Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.